Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando os crimes aqui, o baixo nível, a mediocridade, a burrice, a podridão, o lixo desses animais aqui, vomitando todo tipo de bosta aqui pelo hackeamento, sustentando essa farsa, porque só podem sustentar a farsa dessa maneira, usando aqui indiretinhas, capachos, enfim, né, o hackeamento patético aqui para ficar, e além de tudo me impedem aqui também de ver pessoas que eu conheço para poder tentar resolver isso e minimizar o asco, assim, o inferno que é aturar essa gentalha inacreditavelmente idiota e medíocre. Vou continuar tentando me livrar desses bandidos aqui para seguir minha vida em paz aqui, porque só existe paz longe de lixo dessa laia. Enfim, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão dos memes do Haddad, tá? Então, ontem aí bombaram os memes do Haddad, né? Muita gente fazendo meme do Haddad, e vocês vão ver que existe um aspecto curioso aí, meio bizarro também nessa coisa dos memes do Haddad, porque nitidamente, se a gente tem um mínimo de entendimento do que representa essa reforma tributária, do que representa ali as diferenças dessa questão também para o governo Bolsonaro, a gente percebe nitidamente que essa manifestação aí, essas piadas que são aí, né, tem mais de 100 memes aí sobre o Haddad, vou falar de alguns aqui, e enfim, alguns são até engraçados. Agora, se você ri disso aí, para além da imagem, ou seja, né, se você acredita de verdade que existe ali uma lógica na qual o Haddad está aumentando a tributação no Brasil, você está fazendo exatamente aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de cuspir na sua própria imagem, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, que na verdade é um livro do ano passado, no final do ano passado. Tem quase um ano que eu publiquei esse livro, eu estou tentando vender aqui, não consigo, por culpa desse bandido e dessa gente pateticamente idiota e medíocre aqui que eu estou aturando, já tem 8 anos, cometendo crime todo dia contra mim. O meu romance está na editora, se esses animaizinhos, vermes patéticos não sabotarem, eu publico também em setembro, né, até setembro aí, e aí divulgo para vocês, tá? E continuo tentando me livrar desses bandidos aqui todo dia, certo? Enfim, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre a questão, né, dos memes do Haddad, tá? Primeiro, vamos falar um pouquinho da parte engraçada da coisa quando a gente tem uma perspectiva que não é alienada, né? Quando a gente não fica cuspindo na própria imagem, a gente entende que tem uma graça ali, tem umas associações engraçadas que dá até para rir ali momentaneamente. Agora, se você consegue fazer a separação para entender que isso no fundo enfim, é patético, né? E para além disso, vocês vão ver que esse caráter patético dessa armação toda aí, desses memes, né, na verdade, acaba, digamos, né, transparecendo e se mostrando, né, até mesmo nas reportagens. Eu vou ler uma aqui do Poder 360 que é inacreditável, assim, inacreditável. Bom, vamos lá, vamos aos memes então do Haddad, tá? Deixa eu ver aqui o tempo, vamos lá, porque todo vídeo é isso, né? Perdendo aqui 1 minuto, 2 minutos, eu vejo até mais, vomitando o asco que eu tenho de aturar essa gentalha fedorenta e medíocre que eu estou aturando aqui. Bom, vamos lá, voltando aqui aos memes, né, do Haddad, tá? Então, vamos lá. Hilda Taxação, né, que é uma brincadeira com Hilda Furacão, né, que era uma personagem aí de televisão. Que mais aqui? O Harry Imposto, né, e a Pedra da Taxação, que é uma brincadeira com Harry Potter, né? Bruna Taxadinha, que seria Bruna Surfistinha, né? Mia Tarifa, que é uma brincadeira com a Mia Khalifa, que é aquela atriz pornô, né, que é muito conhecida nas redes sociais. O Taxador de Inocentes, que é uma brincadeira com O Silêncio dos Inocentes, né, que é o filme que ganhou o Oscar e tal, enfim. E todos têm as fotos, né? Eu vou deixar o link para vocês aí, para vocês conferirem as fotos, que realmente são muito engraçadas. Fique Rico ou Morra Taxando, que é uma brincadeira ali com aquele filme do 50 Cent, né? Que é o Fique Rico ou Morra Tentando, né? O Taxador do Futuro, que é o Exterminador do Futuro, né? Um Imposto Muito Louco, que é um morto muito louco, é uma comédia também, né? O Feirão da Taxa, né, que é o Feirão da Caixa, do banco, né, da Caixa Econômica. Vasco anuncia Alex Teixeira, enfim, que é um jogador chamado Alex Teixeira, né? E aí o Haddad e o Lula conversando, e o Lula diz: tu tem algum plano para acabar com esses memes aí? Tenho sim, presidente, vou taxar os memes, né? E vai taxar os memes.
E vocês vão ver que isso aqui é patético, né? Porque na verdade a carga tributária com o Bolsonaro ficou maior do que com o Haddad. E mesmo que ficasse menor, né? Existe uma questão que eu já, enfim, refleti com vocês aqui, com as pessoas que conseguem acessar os vídeos a despeito desse bandido, um covarde medíocre aqui, que essa questão, a gente vai ver que também, quando comparar no final, eu vou fazer uma comparação aqui também com algumas cargas tributárias da Europa e da África, tá? Para a gente ver que uma carga tributária baixa não significa país desenvolvido, e uma carga tributária alta não significa um país ruim, né? Existe um problema aqui no Brasil que é um problema meio que quase que endêmico, né, da cabeça da classe média e das pessoas que são de direita aqui no Brasil, de que elas votam em candidatos de direita que chegam no Estado e não fazem, né, o trabalho correto com os impostos, e depois começam a criticar o Estado e criticar os impostos, que são ruins, que são mal trabalhados, justamente porque essas pessoas colocam lá candidatos que não têm vocação para isso. Então fica um círculo vicioso de bosta que a gente não resolve nunca, e aí essas pessoas ficam cuspindo na própria imagem sem nem entender o porquê, né? É um negócio inacreditável, tá? Enfim, Largados e Taxados no Brasil, que é um filme aqui, né? Largados e Pelados. A Fantástica Fábrica de Taxas, que seria a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Um filme aí também. 50 Tons de Taxa, que seria o 50 Tons de Cinza, né? Enfim. Alice no País das Tarifas, que também é com a Alice no País das Maravilhas, né? Walter Taxa Grande, que seria uma brincadeira com o nome do Casagrande, né? Com o jogador lá, né? Tacharel, que seria uma brincadeira com o nome do Tafarel, que era o goleiro, né? do Brasil. Taxinha, brincando com o nome da tiazinha, né? Taxado de Assis, que seria o Machado de Assis, né? Aqui uma brincadeira usando aquela menina Maísa, né, do programa do Silvio Santos, e aí tem uma roda como se fosse aquela roletando, né, roletrando, eu acho. E aí as opções são todas ligadas à taxação, né? Taxa acima de $50, taxar a Shine e etc. Botaram também fizeram um meme dele como se fosse a filha da Xuxa, que se chama Sasha, né? E aí conheçam Tasha Meneghel, que seria a filha da Xuxa ali, com a cara do Haddad, né? Enfim, o Menino do Pijama Taxado, também o Menino do Pijama Listrado, que é um filme, né? Muito bom, por sinal. Aqui uma suposta conversa do Haddad com a Marília Gabriela, e aí ela perguntando um filme, O Cobrador de Impostos, o momento preferido no futebol, cobrança de falta, né? Enfim, e uma série de coisas ali que tudo associado a tributo, a taxação, né? O Aristóteles, né? O Aristóteles com a cara do Haddad dizendo: o homem é por natureza um animal tributável, né? Aristotachade, né? Enfim, a taxa é nossa, que seria a Praça é Nossa, aquele programa de piadas, né? De humor. Rombo programado para taxar. O Rombocop, o taxador sem futuro, enfim, né? Que é o Robocop. Taxando Memo, que seria, né, Procurando Nemo, né, aquele programa, né, aquele filme, né, na verdade. Taxade, o Lutando pelo Direito de Taxar, que é a brincadeira com o super-herói lá, né. Zé do Taxão, que seria o Zé do Caixão, aquele filme, né. Taxando na Chuva, brincando com o Dançando na Chuva, que é aquele filmaço lá com o Gene Kelly, né. Enfim, Nascido para Taxar, que é uma paródia também, quer dizer, uma paródia não, depois eu vou explicar também até o final do vídeo aqui o quanto que é absurdo chamar isso de ironia, de paródia, de sátira, isso, né, é um negócio inacreditável o nível de ignorância que a gente está aturando, isso é impressionante. Nascido para Taxar, que é uma brincadeirinha, né, enfim, com o filme Nascido para Matar, e aí Taxando o Pobre Adoidado, que seria Curtindo a Vida Adoidado, né, o Haddad com um cocar de índio, assim, né? Qual é a tribo desse índio? Pataxá, né? Enfim, à meia-noite taxarei sua alma, Zé do Taxão, de novo, né? Zé do Taxão. E aí uma brincadeira aqui que eu não entendi, que é Taxúsculos, Taxá de Simone Tablet. E aí isso aqui eu não entendi. Crepúsculo, tá aqui embaixo. Taxúsculo, seria o crepúsculo. Um negócio inacreditável, né? O Taxão Bueno, que seria a brincadeira com Galvão Bueno, né? Vá Taxar, que é o Avatar,
né? O caminho da tributação. Taxão de Cristo, que seria Paixão de Cristo, é inacreditável. Agora, são engraçadas, né? As brincadeirinhas são engraçadas se você entende que por trás dessa brincadeira tem uma alienação gigantesca, né? Mas enfim, vamos lá. Manda Taxar, que seria o Madagascar, né? O filme, né? Aquele filme de animação, né? Conde Táchula, que seria o Conde Drácula. A Taxa das Comprinhas, que seria a Fuga das Galinhas. Taxonas Assassinas, que seriam os Mamonas Assassinas. Taxi Rose, que seria justamente o cara do Guns N' Roses lá no Axl Rose, e tem até as músicas, tem nomes alterados ali para coisa de tributo, de taxa e tal. Taxa Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que seria esse filme que ganhou o Oscar ano passado, né? o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E por aí vai, né? Bicho Taxão, que seria aquele que vai taxarei seu pé quando dormir, né? Que é o bicho do pé, né? É o bicho papão, né? Enfim, e aí vamos começar a explicar aqui essa baboseira toda, né? Porque é muito engraçadinho, mas ao mesmo tempo é muito alienadinho também, tá? Então vamos lá. Notícia da economia UOL, tá? O site do UOL lá. Críticas e apoios. Apesar das críticas, o projeto de taxação foi defendido por setores locais de comércio e aprovado no Congresso, inclusive por, congressistas de direita, tá? Reforma tributária aprovada pelo governo simplifica os tributos, extinguindo algumas taxas federais e estaduais, e prevê cashback para consumidores de baixa renda, né? Então, quer dizer, tudo isso aí é cuspir na própria imagem, né? Essa gente que está rindo dessas piadas sem entender essa diferença, está rindo da própria cara, né? Sem perceber, né? Vamos lá. Cesta básica isenta de impostos. A reforma tributária isenta alimentos essenciais como arroz, feijão, carne, farinha e leite, né? Que são alimentos que quase todo mundo consome, né? Então, enfim, tá todo mundo aí rindo da própria cara, né? Quem está rindo dessas piadas aí sem entender essas diferenças está rindo da própria cara, né? Simples assim. Desinformação nas redes sociais. Para finalizar, o Haddad atribui a má avaliação do desempenho econômico à desinformação nas redes sociais, destacando a necessidade de enfrentar esse desafio comunicacional, tá? E aí, algumas manchetezinhas rápidas aqui para a gente poder perceber o absurdo disso aí, tá? Folha de São Paulo. Reforma tributária reduz pela metade carga dos mais pobres e aumenta para 20% os mais ricos. Notícia do Poder 360. Carga tributária do governo geral cai para 32,4% do PIB em 2023. Por quê? Porque no último governo do ano Bolsonaro foi o recorde aí dessa marcação histórica, né, recente, que é o recorde de carga tributária do Brasil, foi do Bolsonaro Paulo Guedes, que é gente que defende o Estado mínimo, né, no Brasil, certo? Então essa defesa do Estado mínimo pela direita, direita neoliberal, conservadora e todos eles ali, é uma defesa duplamente falsa, né? Falsa porque parte de um princípio de que o Estado tem que ser mínimo, quando a maioria dos países desenvolvidos não pensa assim. E falsa porque eles também não fazem isso quando chegam lá, né? É um negócio inacreditável, assim, né? E aí, notícia do G1. A partir de maio, 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar imposto de renda, diz Receita Federal, né? Mais uma notícia aqui que mostra que essa reforma tributária é positiva para a maioria das pessoas no Brasil, né? E aqui, economia do UOL também, eu acho, né? Precisamos colocar a carne na cesta básica, diz Lula sobre isenção. O presidente ressaltou a diferença entre carnes nobres e populares, né? E aí o UOL dizendo a reforma tributária prevê imposto zero para mais de 25 alimentos. Tudo isso aí é o que está, enfim, na verdade mais ampla por trás dessas piadas, né? Enfim, e por último aqui uma notícia que também parece aqui da Folha de São Paulo dizendo reforma tributária reduz pela metade carga dos mais pobres e aumenta para 20% mais ricos. Isso que eu falei agora há pouco, né? Mas isso aqui já é um meme, digamos assim, um meme a favor do Haddad, né? E aí o nome dele aqui dizendo o exterminador de tributos, né? Que aí já muda um pouquinho aqui, é um meme mais inteligente, digamos, né? Bom, e aí é a notícia do Pato Arrependido, tá? Diz a carga tributária bruta do governo geral atingiu 32,44% do PIB, Produto Interno Bruto,
em 2023, estima o Tesouro Nacional. Houve redução de 0,64 ponto percentual do indicador em relação a 2022, no qual a carga tributária estava mais de 33%. E ela chegou a ficar até maior que isso, né, durante o governo Bolsonaro. Tá? A projeção da carga tributária equivale à razão dos tributos arrecadados pelas 3 esferas do governo, central, estaduais, central, estados e municípios, com o PIB. Né? Os dados constam no relatório do Tesouro Nacional divulgado nesta quinta-feira, 28 de março de 2024. Tá? O Ivan Valente comentou rapidamente aqui no Instagram e no Twitter, né, dizendo o seguinte: não há nada de espontâneo na enxurrada de memes sobre taxação. A verdade é, com a reforma tributária, os pobres vão pagar menos impostos, só é ruim para super ricos e sonegadores. Né? O gabinete do ódio está a serviço do desmonte do Estado. Para o país crescer, temos que taxar os ricos. Na verdade, se a gente tivesse aqui no Brasil, né, uma quantidade significativa de ricos pró-país, isso não seria ruim nem para eles, né, porque eles entenderiam a justiça disso e outra. Entenderiam também que não se faz desenvolvimento de um país sem o Estado. Não dá para fazer isso. Né? Então, assim, para além disso, né, existe essa questão aí. E aí, quando ele fala de que isso não é espontâneo, é interessante pensar isso, né? Porque, por um lado, não parece que isso tenha vindo de nenhum mecanismo econômico mais poderoso. Por um lado, isso aí parece nitidamente uma coisa ali meio que, digamos, né, que veio das pessoas comuns mesmo, né? Só que, apesar de ter vindo das pessoas comuns e não dos mecanismos de poder econômico, isso não quer dizer que seja espontâneo. Por quê? Porque isso deriva de uma lógica que é histórica nossa, que é a lógica que eu tenho dito aqui, né? E vou mostrar para vocês aqui de novo os livros, que é a lógica da reflexividade negativa da direita brasileira, né? Que é Estado, é tributo, blá blá blá, isso aí eu sou contra. Por quê? Isso não é espontâneo. Isso deriva de um rastro histórico de ataque ao Estado, ataque à viabilidade e a importância dos impostos, etc. e tal, né? Então isso realmente não é espontâneo, mas por um motivo um pouco mais complexo aí, né, digamos, que tem a ver com essa reflexividade negativa, que é, digamos assim, uma forma atual de designar, né, com uma outra expressão, aquilo que a gente conhece aí, né, como o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, ou que eu tenho chamado aqui de complexo de Poodle. Por quê? Porque é isso, né? Quer dizer, você tem uma lógica que o Estado é uma instância importante de desenvolvimento de todos os países desenvolvidos, e essa gente fica batendo no Estado e batendo no imposto, né? E aí eles batem no imposto defendendo uma perspectiva à direita que também não diminui o imposto. Quer dizer, é um cuspe na própria imagem 2 vezes, duplamente. Né? Essa gente está rindo da própria cara ali 2 vezes, né, ao quadrado. E não consegue entender isso por conta do complexo de Poodle, que é uma coisa muito evidente aí no Brasil. E aí também tem a volta do complexo de Poodle, que cada vez que esse tipo de coisa acontece, é a volta do complexo de Poodle. Né? Essa gente está cuspindo na própria imagem todo dia. Né? O que é um rastro, e aí para finalizar uma reflexão que eu já fiz aqui, né, e que pretendo escrever um dia, se eu conseguir me livrar desses bandidos, que é a manutenção daquilo que o Oswald de Andrade estava fazendo lá em 1922, na década de 20 ali, né, que era criticar Portugal, mas num momento em que isso tinha uma validade, né, porque a gente tinha acabado de fazer a República ali, né, no final do século XIX, isso não gerou, de fato, nenhum tipo de conquista mais ampla para o Brasil, e aí o Oswald, aquela galera lá da Semana de Arte Moderna, e os modernistas, etc. e tal, começaram a questionar esse valor de Portugal naquele momento ali, né, ou seja, menos de 30 e poucos anos ali depois da proclamação da República, fazia sentido isso. Hoje não faz o menor sentido. Hoje isso, na verdade, ficar batendo em Portugal sustenta uma autoimagem equivocada do Brasil e do brasileiro que faz isso, né?
e, além disso, sustenta também a alienação decorrente, que faz com que essa parcela da população se apegue aos Estados Unidos para poder substituir Portugal, com aquelas consequências que eu já ponderei aqui. Isso não se sustenta, a gente não é os Estados Unidos, não tem nenhuma identificação possível, nem aqui nem lá, porque eles também não dão esse retorno, e isso vai ficando uma lógica, enfim, ressentida, violenta, tão violenta quanto essa gentinha nojenta que eu estou aturando aí já tem 8 anos. E aí essas pessoas, no limite, quando elas... porque essa lógica de tentativa de se acoplar, né, de se sustentar identificado com algo que você não tem nenhuma vocação, que é o caso, inclusive, desse animalzinho que eu estou aturando aqui também, que fica pagando de boiola aqui há 8 anos e querendo pagar de macho, né? Quer dizer, é mais ou menos isso que acontece com a cabeça do brasileiro médio que fica querendo ser igual aos Estados Unidos. Não consegue de jeito nenhum, e como não tem esse retorno, né, do estadunidense médio, do governo dos Estados Unidos, de qualquer lógica bilateral que eles sugiram, porque eles não fazem isso, eles não querem saber de ganha-ganha, só eles têm que ganhar. O Lula já disse isso muito bem num vídeo aí, que ele diz, ó, os Estados Unidos, em primeiro lugar, eles pensam nele, segundo nele, terceiro nele, em quinto nele, e no final, se tiver que pensar nele, continua pensando neles, entendeu? E aí, como não tem esse reconhecimento, o que resta para essas pessoas? Ficarem rindo da própria cara, certo? Então é isso, né? É mais ou menos isso. E isso, repito, tem um paralelo muito evidente com o que esse animalzinho está fazendo contra mim aqui nos últimos 8 anos. Porque não gera nenhum tipo de reconhecimento que ele quer, não tem, não vai ter. E aí o que resta para ele ficar enchendo o saco aqui com lixo, né? Enfim, então voltando à questão aqui do Haddad, vamos lá. Só rapidamente aqui um trechinho da reportagem, tá? Não vou ler a reportagem toda, porque não vai dar tempo, tá? Mas enfim, eles taxam isso aqui de... Taxam, né? Até, mas eles taxam de natural, né? Isso aqui, ou seja, né? essa divulgação de memes aí, enfim, né? 500 memes criticando o Haddad por algo que ele está fazendo de positivo para essas mesmas pessoas que estão aí vomitando, enfim, gargalhadas sobre isso, que na verdade a pessoa está gargalhando de algo que traz um benefício para ela, né? Quer dizer, né? Enfim, e aí eles... Só um detalhezinho aqui que eu queria ponderar em relação a essa reportagem do 360, do Poder 360, que eles fazem uma entrevista aqui, né, e perguntam para um sujeito aqui chamado Manuel Fernandes, diretor da Bytes, ou Bytes, enfim, né, que eles perguntam sobre essa questão, né, e ele diz, o tal Manuel Fernandes, olha o que o cara diz, né, ele é um analista de que ele é? Analista de dados, olha só o analista de dados, né. A internet é a habitat da sátira, da pilhéria, da descontração e da fofoca. Quando essas características se encontram na atividade política e dentro de uma bolha de polarização, a propagação é natural. Quer dizer, é uma bosta assim, né? Que não diz porcaria nenhuma. E outra, vamos lá. Primeiro que política não tem nada a ver com fofoca. Fofoca não é política. Isso aí só na cabeça de um idiota para dizer um negócio desse. Mas, para além disso, ele diz, agora vamos pegar aqui um detalhe mais sutil, né? Porque isso aqui é uma estupidez óbvia. Vamos para a estupidez sutil dessa declaração aqui, né? A internet é habitat da sátira, da pilhéria, da descontração, etc. Vamos pegar o dicionarinho? Vamos pegar o dicionarinho? Então tá aqui o dicionarinho, olha só. Vamos na palavra sátira? Vamos, meus amiguinhos, vamos na palavra sátira? Vamos lá, olha aqui, ó. Tá aqui, cadê a palavra sátira aqui? Vamos lá. A palavra sátira significa texto crítico e jocoso. E aí o número 2, caçoada, chacota, ironia. Tá? Então, assim, vamos entender que esses memes, que na verdade são cuspes na própria imagem, não são nem sátira, nem crítica e nem ironia. Não tem nada de sátira, nada de crítica e nada de ironia. Não passa de gargalhadas vazias. Em muitos casos, quando elas não são ali de riquinhos, que estão ali incomodados porque vão pagar mais imposto, né, essa minoria da minoria, não passa de cuspe na própria imagem. Vamos lá, só para finalizar aqui. Vamos na palavra ironia. Vamos lá, né, porque é uma figura de linguagem, né, então é uma coisa que dá para aprender no primário isso, né. Vamos lá, olha só, ironia.
Figura de linguagem usada para fazer graça ou mostrar irritação em que se declara o contrário do que se pensa. Certo? Então, e se fosse ironia, essas pessoas estariam aí meio que, né, são a favor do imposto então, né? Estão declarando o contrário do que pensam. Quer dizer, a gente está vivendo assim uma lógica de estupidez inacreditável, né? E aí, quer dizer, para finalizar, esse cidadão aqui, né, o tal do Manuel Fernandes, ele fica meio que, é como se ele fizesse ali uma coisa para auto-justificar, né, essa propagação patética aí dos memes, né? Então ele diz, parte da esquerda era contrária à taxação sancionada por Lula, mas não diz por quê, né? Quer dizer, a notícia diz isso, né? E aí eles citam de novo o tal do Manuel Fernandes, que diz o seguinte, a direita então passou a reforçar a imagem de que ele e Haddad trabalha para aumentar impostos. Ponto. É como se fosse assim, ele está dizendo, ele está meio que criando uma frasezinha patética para auto-justificar essa bosta toda aí sem refletir, quer dizer, né? E a reportagem reproduz isso. Não explica, não justifica que tem uma contradição evidente nisso. É uma pobreza assim, inacreditável, né? Bom, e aí, pessoal, para finalizar, vamos fazer duas coisinhas rápidas aqui. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Alguns exemplos de países com carga tributária mais alta do que a do Brasil. Vamos lá. Bélgica, 46,8%. Brasil, lembremos, 32%, tá? Bélgica, 46,8%. Dinamarca, 49%. Finlândia, 43,6%. França, 44,6%. Alemanha, 40,6%. Islândia, 40,4%. Itália, 42,6%. Países Baixos, que é a Holanda, né, 39,8%, 40%. Né? Noruega, 43,6%. Portugal, 37%. Eslovênia, 39,3%. Espanha, 37,3%. Suécia, 42,8%. Inglaterra, Reino Unido, que é o berço da Revolução Industrial, do capitalismo, né? 39% de carga tributária. Agora vamos ver países com carga tributária baixa. Vamos ver, tá? Vamos dar exemplinhos aqui, tá, meus amiguinhos? Na África, tem vários aqui que tem carga tributária menos de 10%, né? Por exemplo, vamos lá. Sudão, 6,3%. Ó, maravilha. Vai pro Sudão, né? Ao invés, né, essa galerinha não gosta de levar para Cuba, vai pro Sudão, pô. Vai pro Sudão, pô. Pagar impostinho barato lá. Entendeu? Mas vai para lá com salário mínimo, certo? Tá? Ó, Nigéria, 6,1%. Cadê aqui? Congo, 5,9% de carga tributária. Chad, 4,2%. Angola, 5,7%. Olha que maravilha, vai para Angola. Se bem que Angola, né, eu tenho todo um respeito por Angola, né, pela conexão com a língua portuguesa. Mas enfim, ó, vai pro Chad, pô, né? Vai morar no Chad, vai morar lá no Congo, pô. Vai morar lá, pô, não é? Certo? E ó, sempre torcendo que o pessoal do Congo resolva lá os seus problemas, do Chad também, e talvez seja falta de Estado, né? Certo? Enfim, Uganda, 12,6%. Ruanda, 14%, Tanzânia, 12%, Mauritânia, 15,4%, Etiópia, 11%, olha só, né? Só exemplos, né? Então, enfim, o que essa gente tem na cabeça, né? E aí, para finalizar, uma questãozinha rápida levantada pelo Michael Moore no documentário O Invasor Americano, tá? Que é um documentário de 2017, está aqui no YouTube, deixo o link para vocês aí, legendado, tá? Ele analisa lá a questão, ele reflete, né, estuda lá, melhor dizendo, a questão da França, né, e aí finaliza dizendo o seguinte, como é que os franceses pagam tudo isso? Quer dizer, educação pública de qualidade, enfim, uma série de coisas bacanas que ele mencionou ali. E aí ele coloca imagem de jornalista dos Estados Unidos reclamando dos impostos altos na Europa, né, e aí diz, aqui está como são as coisas para o americano normal que paga impostos de vencimento e segurança social. Esses impostos nos dão serviços básicos, tipo polícia, bombeiro, estrada, água, guerra e resgate de bancos. E depois ele diz, aqui está o que o francês normal paga em imposto, um pouco mais do que nós. Tem uma pilha ali um pouquinho maior, né? E por pagar esse pequeno extra, eles têm direito a blá, 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 blá. Eles citam umas 11 coisas a mais ali que a França tem e os Estados Unidos não tem. Certo? E a renda é mais ou menos a mesma, a renda ali per capita é mais ou menos a mesma, os serviços básicos de qualidade e os índices de pobreza, tudo isso na França é muito melhor que nos Estados Unidos, né?
Enfim, e aí ele finaliza dizendo, nós nos Estados Unidos também podemos ter todo esse extra, mas temos que pagar a parte. E quando pagamos a parte, não lhe chamamos impostos, chamamos taxas, propinas, conta de enfermagem doméstica, copagamento, dedutíveis e assim por diante. Não lhe chamamos impostos, mas são, né? E pagamos muito mais do que os franceses. E aí ele ainda finaliza dizendo que isso ainda vem, mostra lá, né, que ainda vem tudo discriminado no recibo na França, e nos Estados Unidos não tem nada discriminado, vem só 3 resuminhos ali toscos. Quer dizer, então, essa é a realidade que essa gente aqui no Brasil fica defendendo, fica sustentando, sem nem saber do que está falando. E aí, no final das contas, acabam fazendo piada da própria cara, né? Estão cuspindo na própria imagem, estão ali, estão gargalhando do próprio desastre, né? Então, quer dizer, essa é a alienação que a gente tem que superar para poder eventualmente chegar em algum caminho melhor aí, pegar os melhores exemplos e não os piores, certo? Então beleza, pessoal, a gente se fala no próximo vídeo aí. Enquanto esses animaizinhos não destruírem, eu vou fazendo aqui. Grande abraço, tamo junto, fui.